Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Nós vamos ler alguns versículos. Primeiro nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 23. Capítulo 20, versículo 20 ao versículo 23. Todos encontraram? Podem dizer amém? Quem tiver com dificuldade, pede ajuda aí. Não é um livro que a gente lê com muita frequência, então quem tem menos familiaridade com a Bíblia pode ter mais dificuldade. E eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai e fortalece-te, arruma as tuas forças, atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles no vale, e por certo prevaleceremos contra eles. Agora versículo 28 e 29. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. Ao 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. Diga amém. Agora coloque assim a mão no peito e diga comigo: Senhor, me faz entender a tua palavra. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é muito interessante. Eu quero falar um pouco com os irmãos nesta noite sobre o Deus dos montes e dos vales. O Deus dos montes e dos vales. Deus é Deus nos montes e é Deus nos vales. Diga comigo: o meu Deus é Deus em todo lugar. Deus é Deus nos tempos bons e nos tempos ruins. Deus é Deus em toda e qualquer situação e ou circunstância. Deus é Deus quando você está bem, e Ele é Deus quando você está mal. Deus é Deus no tempo e é Deus no espaço. É Deus no presente, é Deus no passado, é Deus no futuro. Ele não foi, Ele não será, Ele é. Sempre é.
quaisquer que sejam as circunstâncias que envolvem a sua vida neste tempo, Deus é Deus. Monte é lugar de exaltação, de proeminência, de holofotes, de visibilidade. Vale é lugar de humilhação, de anonimato, de humilhação. Mas Deus é Deus quando você está no monte e é Deus quando você está no vale. Quando você se sente o maior vitorioso do mundo, Deus é Deus. E quando você se sente o pó da viola sacudida, Deus é Deus. O texto que nós lemos traz para nós um momento marcante da história de Israel. A esta altura, a nação estava dividida em dois reinos. Já falei disso aqui algumas vezes. Reino do norte, chamado de Israel, e reino do sul, chamado de Judá. A capital do reino do sul era Jerusalém. A capital do reino do norte era Samaria. Neste tempo reinava sobre Israel o rei Acabe. Ben-Hadad era o rei da Síria. Diga comigo, Síria. A Síria era o império mais poderoso daquele tempo. Era uma nação imbatível, formada por uma confederação de nações, liderados por Ben-Hadad. E a Bíblia diz que Ben-Hadad veio para dominar Samaria e trouxe com ele 32 nações, compondo com ele uma confederação de reinos para esmagar a Israel. 32 reis, diz o texto, estavam com Ben-Hadad. Estes reis não enviaram apenas os seus exércitos, vieram juntos para a batalha. No contexto de guerra, a presença do rei dava um reforço tamanho à batalha, porque revelava aos soldados o comprometimento do seu rei com aquela vitória. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, todo esse capítulo, se o irmão lê, diz que Ben-Hadad mandou uma mensagem para o rei de Israel. E na mensagem Ben-Hadad disse o seguinte: todo o teu tesouro é meu. O tesouro particular que você tem é meu, manda para mim. E todo o tesouro da nação é meu, manda para mim. Manda também as mulheres do reino e os vossos filhos. Por que as mulheres? Porque elas serviam para os soldados, e os filhos serviam como exército que seria treinado para próximas batalhas. Então Ben-Hadad quer de Israel o tesouro do rei, o tesouro do reino, as mulheres da nação e os filhos. A Bíblia diz nesse texto que Acabe, querendo evitar uma guerra, porque afinal de contas Israel não tinha condição de enfrentar a Síria. Então Acabe manda dizer ao rei da Síria que ele vai entregar todo o seu tesouro, e vai entregar o tesouro da nação, e vai entregar também o tesouro, ou as mulheres e os filhos. Quando Ben-Hadad recebe esta informação, ele não se dá por satisfeito, e ele manda dizer para Acabe:
já me atendeste naquilo que eu quero, mas eu quero te informar que amanhã, a esta hora, os meus homens entrarão em Samaria e em Israel, e eles irão de casa em casa, de fazenda em fazenda, e tudo que houver nas casas que for aprazível a mim, eles me trarão. Note que na primeira determinação de Ben-Hadad, Acabe atende para evitar uma guerra, para evitar uma batalha. Ele já está entregando o seu tesouro pessoal, o tesouro da nação, as mulheres do reino e os seus filhos. Mas Ben-Hadad não se dá por satisfeito e ele diz a Acabe: agora eu quero tudo que for aprazível, que tiver algum valor em cada casa do território de Israel. Vamos lá aprendendo a primeira lição. Primeira lição a aprender aqui: não adianta fazer concessões para o inimigo. Ele não se dá por satisfeito. O inimigo não quer parte do que você tem, ele quer tudo. Você me entendeu? Diga amém. Se tiver alguém do seu lado e você puder se comunicar com esta pessoa, diz para ela assim: não faça concessões. Satanás não quer parte do que você tem, ele quer tudo. Está pedindo parte agora apenas para te fragilizar, para te vulnerabilizar. Quando você ceder, ele vai querer mais. Acabe decide consultar os anciãos, os príncipes, os líderes do povo, os conselheiros. E a Bíblia diz que os anciãos de Israel disseram a Acabe: não o atendas, prepara o exército para a batalha. Quando Acabe estava preparando o exército para a batalha, diz o texto, isso tudo está neste capítulo que nós lemos, a Bíblia diz que o Senhor enviou um profeta para falar com Acabe e disse: pode ir à peleja, porque eu vou te dar vitória sobre o rei da Síria. E Acabe pergunta: como o Senhor me dará a vitória? E o profeta responde: o Senhor vai usar os príncipes das províncias, das aldeias, os cabeças das tribos. E Acabe pergunta: eu espero o ataque da Síria ou ataco primeiro? E o Senhor disse através do profeta: ataca primeiro. E Acabe atacou o exército da Síria, composto por 32 nações, e a Bíblia diz que Israel prevaleceu, porque o Senhor estava com Israel. Você vai prevalecer. Mas vamos aprender algumas lições aqui. O profeta diz para Acabe: agora que você venceu, não regala-te, não descansa, te prepara. Você tem um ano para se organizar. Aproveita bem o ano que está à tua frente, porque o rei da Síria vai voltar. Então, te fortalece e te organiza. Primeira lição: se fortaleça, se organize, veja o que precisa ser posto no lugar. Segunda lição que nós vamos aprender aqui: quando o profeta diz a Acabe que o rei da Síria vai voltar, ao mesmo tempo, os soldados de Ben-Hadad estão dizendo para ele assim: olha, Israel só prevaleceu contra nós porque o Deus a quem eles servem é Deus dos montes. Muda a estratégia e da próxima vez vamos atacar no vale,
Porque sendo o Deus de Israel o Deus dos montes, no vale eles não prevalecerão. Qual é a lição aqui? O diabo vai mudar a estratégia. Ele já te atacou uma vez, ele vai mudar a estratégia. Você está me entendendo? O inimigo vai mudar a estratégia. A Bíblia diz que Ben-Hadad veio agora com todo o seu exército e veio para o vale. E outra vez o Senhor levanta o profeta para dizer ao rei de Israel, versículo 28, conforme nós lemos, o Senhor diz ao profeta, ou o profeta diz ao rei, porque eles dizem que eu sou Deus dos montes e não Deus dos vales. Vai à peleja contra eles no vale, e outra vez tu prevalecerás. Aleluia. A Bíblia diz que outra vez Acabe pelejou, e outra vez Acabe prevaleceu contra Ben-Hadad, no monte e no vale. Por quê? Porque Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales. Deus está conosco quando estamos em exaltação, e Deus está conosco quando estamos em humilhação. Deus está conosco quando todas as coisas nos vão bem, e Deus está conosco quando as coisas não nos vão tão bem. Deus é Deus em toda parte e em todo lugar. Só quem crê, adore a Ele nesta noite, porque Ele merece, Ele merece. Mas eu quero fazer algumas considerações com você nesta noite sobre estar no monte e sobre estar no vale. Primeiro, eu gostaria de destacar para os irmãos, só para nosso lembrete e atenção, é que Satanás não tem medo de mim ou de você só porque estamos nos montes. O adversário não nos teme só porque estamos vivendo uma onda boa, só porque tudo está dando certo em nossa vida. Ele não tem medo de nós por causa do monte. Prova disto é que Sansão estava vivendo momentos gloriosos na sua história, e num lapso de comportamento foi atingido pela armadilha dos filisteus. Quando Satanás vai tentar a Jesus, ele tenta Jesus no monte. É só ler Lucas capítulo 4. Então, não é a minha posição que o diabo teme. É a nossa condição de submissão a Deus. Tá? Uma outra observação importante de se fazer é que nos montes também se travam batalhas. Diga comigo, nos montes também se travam batalhas. Às vezes você olha para alguém que você diz, ai, como eu queria estar no lugar daquela pessoa, como Deus abençoou aquele irmão. Ai, Jesus, aquele ali não tem um problema nenhum. Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor é tão eu acho que o senhor não sente nem sede. Eu disse para ela, minha irmã, bebi muita água de torneira de rodoviária. Porque nos montes também se travam batalhas. Não pense que alguém que está numa posição elevada está vivendo na maré mansa. Rede, sombra e água fresca. Todo mundo tem as suas batalhas. E presta atenção numa verdade: quanto mais alto você voa, mais fortes serão os ventos que você vai precisar enfrentar. Então, monte também é lugar de batalha.
Não pense que crescer vai te poupar, talvez te livre de alguns problemas, mas vai te apresentar outros. E os problemas serão proporcionais à altura que você está. Então, vigia. Uma outra observação importante de fazermos aqui é que não podemos esquecer que é Deus quem nos coloca em lugares altos. É Deus quem eleva. É Deus quem exalta, é Deus quem promove, é Deus quem abençoa, é Deus quem apresenta. Quando nós esquecemos quem nos levou ao lugar onde estamos, caímos no pecado da autolatria, do antropocentrismo. Começamos a idolatrar a nós mesmos, valorizar os nossos méritos em detrimento da bênção de Deus. Deixamos de entender que é o Senhor quem eleva, e aí nos tornamos soberbos, autossuficientes. Tem uma música muito conhecida que diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. É poético, não vamos analisar a poesia, eu quero analisar uma frase. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente. Quando eu me torno independente, eu deixo de crer, porque agora eu passo a acreditar que a minha capacidade é suficiente para lidar com as situações. Mas a palavra do Senhor para mim, para você nesta noite, para quem está acompanhando o culto online, é que é Deus quem te coloca em lugares elevados. Portanto, celebre-o, porque a Bíblia diz que Ele tem poder para levantar e para fazer cair. Agora, o que pode nos fazer despencar dos lugares elevados? Quais são as circunstâncias que podem nos fazer desabar dos montes? O que nós precisamos aprender com o monte, ou com a posição de elevação? Primeira coisa que pode nos fazer desabar dos montes é arrogância. Arrogância é o sentimento que leva o indivíduo a arrogar para si o direito que ele não tem, o mérito que não é dele e a posição que não lhe foi confiada. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao versículo 14. Quando o profeta traz uma mensagem sobre o rei de Tiro, que alguns teólogos aplicam como uma profecia que aponta para Lúcifer, ou para o querubim ungido, o querubim que caiu, que despencou da presença de Deus. O Senhor diz assim: tu eras aferidor da medida. Sabe o que é ser aferidor da medida? Parâmetro, referência de perfeição. Toda a criação de Deus tinha naquele querubim o parâmetro, a aferição da medida. Mas a Bíblia diz: elevou-se o teu coração pela multiplicação da tua vaidade, diz o texto. A arrogância do querubim lhe fez cair do lugar elevado.
Como eu posso aplicar isto a nós? Por exemplo, posição social, títulos, características físicas e pessoais podem nos tornar arrogantes. Diplomas, o emprego, a empresa, o respeito daqueles que fazem parte do nosso universo pode nos tornar arrogantes. Por exemplo, para os gregos, pessoas consideradas belas, com algumas características físicas bem definidas, eram considerados deuses ou semideuses, eram intocáveis. No mundo narcisista que nós vivemos, no mundo helenista que nós vivemos, sucesso, conquistas, títulos, posição social, renome, pode fazer a gente pensar, ou podem nos fazer pensar que somos mais do que de fato somos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: não pense de si mesmo além daquilo que convém. Então, podemos ser deslocados do monte por causa da arrogância. Diz assim: Senhor, me guarda. Um outro elemento que pode nos tirar do monte é o poder, capacidade de influenciar, elevação, o poder de arregimentar em torno de nós coisas, pessoas, valores. Note que quando o querubim é expulso do céu, a Bíblia diz que ele traz consigo a terça parte das hostes celestiais. Olha o poder de influência que ele tinha. E nós estamos falando do céu. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, o Senhor fala sobre isso. Por causa do teu poder te envaideceste. É preciso entender que não importa o quanto eu suba, Deus ainda está acima. Não importa o quanto a gente cresce, Deus permanece maior. Aleluia. Eu lembro que uma certa feita eu estava pregando num grande evento no Brasil, muitos anos atrás. Meu pai foi comigo. E na hora da pregação, o pastor que pegou o microfone para orar disse assim: nós vamos convidar agora o pastor Gervásio para orar pelo grande conferencista, pastor Josué Brandão. Meu pai pegou o microfone e disse assim: irmãos, nós vamos orar por Josué, mas eu queria lembrar para os irmãos que grande é Deus, Josué é cumprido. Chamaram uma certa feita pastor Estevão Ângelo de Souza para fazer uma oração. Ele era o presidente das Assembleias de Deus do estado do Maranhão. E alguém disse: vamos convidar o grande homem de Deus para fazer a oração. E ele permaneceu onde estava e não saiu do lugar. Falar, grande homem de Deus, pastor Estevão Ângelo de Souza. E ele não saiu. E como ele já estava bem velhinho, alguém pensou que ele não teria ouvido, sua audição já estaria falhando. E alguém chegou para ele, bateu no ombro e disse assim: pastor Estevão, é o senhor. Ele chegou perto do microfone e disse assim: quem for grande, ore. E se afastou. Nós precisamos entender que por maior que seja o nosso poder, a Bíblia diz que o poder pertence a Deus. Aleluia.
Quando Pilatos olhou para Jesus e disse: tu sabes que eu tenho poder para te livrar e para te condenar. Jesus olhou para Pilatos e disse: nenhum poder tu terias se do meu Pai não te tivesse sido concedido. Cresça, mas nunca esqueça que Deus está acima dos montes e das nuvens. Um outro elemento que nós devemos considerar e que pode nos jogar fora do monte são bens, riquezas. O Senhor diz em Ezequiel 28:16: na multiplicação do teu comércio te corrompeste. É interessante que a palavra corromper aqui é literalmente apodrecer. Multiplicação do comércio em Ezequiel 28 é uma expressão que indica elogio, bajulação, exageramento, aquele excesso de bajulação em torno do indivíduo apodrece. Presta atenção, elogiar não é pecado, não saber receber o elogio é burrice. Palavra forte? Segura lá. Elogiar não é pecado, não saber receber o elogio é burrice. O que o texto está dizendo é que a causa do fracasso do querubim foi o excesso de autopromoção. É preciso tomar muito cuidado com a posição do monte, porque o Deus que eleva permanece acima e está medindo o coração daquele ou daquela que foi elevado. Muitas vezes nós achamos que os muitos elogios, que os muitos aplausos, que a bajulação é sinal de aprovação. E não percebemos quando os nossos pés resvalam por falta de prudência, porque achamos que estamos no lugar mais elevado. Então, Deus é Deus dos montes. Se o Senhor te elevou, se o Senhor te abençoou, não se constranja. Se você gostaria de elogiar alguém, não se constranja. O indivíduo, eu e você, é que precisamos aprender a receber elogios, tributando sempre toda a honra e toda a glória àquele que concede dons aos homens. É Ele quem dá. Diga comigo: Deus está comigo nos montes. Se tiver alguém do seu lado, profetiza para ele, diz para ele: o Senhor vai te elevar. Agora, dá para ele uma profecia mais forte ainda. Faz assim: cuidado quando o Senhor te elevar. Vamos lá. Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus dos vales. E justamente por isso, muitas vezes, Ele age de forma a encontrar-se com quem está no lugar elevado e faz o indivíduo passar no vale para aprender algumas lições. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Deus não suporta a soberba? Que a gente vive condenando atitudes X, Y, Z, de quem quer que seja, e muitas vezes não analisamos que o nosso juízo é promulgado pela nossa arrogância. Que enquanto estamos julgando o outro, estamos arrogando para nós superioridade, e Deus está vendo?
Você sabia que nenhum pecado nos torna mais parecidos com o diabo do que a soberba? O pecado que derrubou o querubim foi o desejo de elevar-se e ser semelhante ao Altíssimo. Qual foi o pecado que derrubou Adão? Come do fruto que no dia que tu dele comerdes, tu serás como Deus. Essa ambição por ser mais do que o Senhor estabeleceu em nós é uma armadilha. A Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele resiste. Tiago capítulo 4. Por que Deus não suporta a soberba? Primeiro, porque a soberba faz Deus lembrar-se de Satanás operando no homem. Todas as vezes que nós nos ensoberbecemos, revelamos o maligno operando na nossa natureza. Segundo, Deus rejeita a soberba porque ela é a tentativa da deidade do homem. É a eterna luta da natureza maligna querendo nos convencer que nós podemos nos tornar deuses. Somos criaturas, carne, mortais, temporais, finitos. Deus é criador, é eterno, é infinito. Ele é para sempre, de eternidade a eternidade. Deus rejeita a soberba do homem, porque a ele pertence o exaltar e o incrível. Olha bem para cá, ele exalta a quem ele quer e humilha a quem ele deseja. Mas nunca ele vai dividir a sua glória, o seu reino e o seu poder. Lembra da oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso se revelam 3 propriedades exclusivas de Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Ele não divide o reino, ele não divide o poder e ele não divide a glória, pertencem a Deus. Então, se estás no monte, nunca deixe de celebrar aquele que te elevou. Mas Deus, Ele diz através do profeta: você vai vencer no vale. Porque eles estão dizendo que vocês venceram aquela batalha porque eu sou apenas Deus de montes. Agora vocês vão vencer no vale. Fala a verdade, quem já passou no vale aqui? Levanta a mão assim discretamente. Assim. Irmão, e tem uns vales que parece que são mais estreitos. Na viagem que nós fizemos para Israel, nós entramos no túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias é uma escavação feita dentro da rocha. Eu não lembro quantos degraus desce, mas desce muito. Só que dentro do túnel, para você sair do outro lado, você sai da Jerusalém Cidade Alta e já sai na Jerusalém Cidade Baixa. Tem uns pontos que, por exemplo, eu, que não sou tão magrinho mais, mas não estou lá tão elevado, precisei passar de lado. Então, eu lembro que numa outra caravana tinha um irmão um pouco mais robusto do que eu, que para passar precisou de ajuda, alguém teve que dar uns 2. E é tão estranho entrar lá, que da nossa caravana tinha um irmão que tem claustrofobia, e ele deu pane.
e queria voltar a qualquer custo. O problema é que não dá para voltar. Por que não dá para voltar? Porque tem outras equipes, tem outras caravanas vindo atrás, e não tem nenhum ponto do túnel que dá para uma pessoa passar pela outra. Irmã Silvia estava, tivemos que conseguir contê-lo, acalmá-lo, para que ele conseguisse sair do outro lado. Ei! Tem vale que você entra e não dá para voltar, tem que sair do outro lado. Tem vale que você entra e não dá para alguém passar por você para te tomar à frente e te dar a mão. No máximo alguém vai conseguir te empurrar. Mas no vale, Deus está com você. Você não está só. Vamos fazer algumas considerações rápidas sobre o vale e a gente conclui. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eliseu estava no território de Israel quando o rei da Síria manda prender o profeta. Por que ele manda prender o profeta? Porque todas as vezes que o rei da Síria monta uma estratégia contra Israel, a Bíblia diz que o Senhor fala com Eliseu no seu quarto. E Eliseu manda dizer ao rei de Israel: não vai por esse caminho, vai por esse aqui. E o rei de Israel obedece e todas as vezes prevalece. O rei da Síria chegou no seu exército e disse assim: alguém aqui é traidor, alguém está denunciando nossas estratégias, porque o rei de Israel está saindo na frente. Um soldado levantou e disse: majestade, não tem traidor no teu reino. Acontece que no reino de Israel tem um profeta, que tudo que tu pensas no teu quarto, o Deus de Israel fala com ele. Ele vai e diz ao rei. E é por isso que nós estamos perdendo a batalha. O rei da Síria o que faz? Manda o exército para prender um profeta. Ei, um exército para prender quantos homens? Um exército para prender quantos homens? Você, na presença de Deus, vale por um exército. É por isso que quando Jeoacás ajoelha na cama de Eliseu, 1 Reis capítulo 13, Eliseu já doente, Jeoacás diz: tu és como um exército aparelhado para a batalha. Porque Eliseu valia por um exército. Quando o rei manda prender a Eliseu, Eliseu está no quarto, está na cama ainda, não levantou. O servo de Eliseu levantou mais cedo para preparar o café do profeta. E quando o camarada está lá no quintal da casa, catando graveto, e ele olha para cima, nos montes haviam cavalos e cavaleiros da Síria. A casa de Eliseu estava cercada. Vieram para prendê-lo. E o servo de Eliseu entrou dentro de casa apavorado e disse: homem de Deus, o exército está lá fora, vieram para prender-te. Eliseu diz assim: Senhor, abre-lhe os olhos para que ele veja. E a Bíblia diz que quando o servo do profeta abriu os olhos, agora ele viu cavalos e cavaleiros de fogo que protegiam o homem de Deus. Presta atenção, você pode estar no vale, mas Deus está acima dos montes. O Deus a quem nós servimos não perde o poder porque eu estou no vale. Ele continua sendo Deus. E é importante observar uma coisa: o que importa não é se eu estou no vale ou se eu estou no monte. O que importa é que Deus está comigo. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: não importa se eu estou no vale ou no monte. O que importa
é que Deus está comigo. O salmista diz no Salmo 23 assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é o vale quem define a sua vitória, é a presença de Deus. Ei, tem gente no monte cometendo suicídio, está em posição de elevação, mas Deus não está com o indivíduo. Conheço gente que vive no monte, mas não tem paz. Conheço gente que quando você... E aí, irmão, como é que tá? Estou no vale, pastor. Mas e aí? E a fé? Está viva. Deus está me abençoando. Ah, pastor, passei uma luta violenta, chorei demais, mas estou feliz com Jesus. Como é que se explica isso? O que importa é Deus está conosco, no monte ou no vale. Aleluia. Presta atenção, Deus é Deus de paradoxos. O que significa isso? Monte pode ser lugar de fracasso para alguns, enquanto o vale será lugar de vitória para outros. Porque o que define é a presença de Deus contigo. Ei, vale é lugar de grandes vitórias na Bíblia. Jeosafá venceu os reis do monte Seir no vale. Davi venceu a Golias no vale. Vale é lugar de vitórias. Não lamente o fato de que você pode estar no vale. Segura lá. Vale é lugar de milagres. Ezequiel viu um vale de ossos sequíssimos, mas pela palavra profética, o texto diz que se tornou um grande exército que entrou na cidade. Deus vai te dar vitória onde você estiver, na presença dEle, Ele te fará vencer. Só quem recebe esta palavra, dê um brado de glória, de louvores e exalte o nome de Jesus. O texto que nós lemos de 1 Reis, capítulo 20, versículo 28 e versículo 29 diz que o Senhor deu para eles uma grande vitória no vale. Não pensa que o vale é o teu fim. O Senhor te permitiu o vale para que você tenha o privilégio de conhecê-lo também no lugar do aperto, da dificuldade e do anonimato. Mas Ele não te deixou só. Não te abandonou. E é interessante que o texto sagrado revela para nós que além da vitória ter sido no vale, era de frente para o deserto. Pastor, não basta ser vale, tem que ter deserto. O último versículo do livro de Lucas, capítulo 1, eu acho que é versículo 82, diz que João Batista crescia e se fortalecia nos desertos da terra. Ei, quando o Senhor te leva para o vale ou para o deserto, não é para te matar, é para te treinar. Porque só sabe se manter no monte quem passou pelo vale. Então, vale também é lugar de preparação para o tempo da exaltação. Sem reclamar, sem murmurar,
sem xingar a vida. Você está sendo treinado pelo Senhor para o tempo que Ele preparou. José não assumiu o trono antes de passar pela prisão. Ele não administrou riqueza enquanto não aprendeu a lidar com a escassez. José não pôde governar pessoas enquanto não aprendeu a se livrar dos ressentimentos que as pessoas lhe causaram. As posições que Deus tem para nós são posições tão nobres que Ele nos dá o privilégio do treinamento para chegar à posição que Ele nos reservou. Davi foi ungido rei, mas só assumiu o trono 15 anos depois. E esses 15 anos, para que serviram, pastor? Treinamento, capacitação. Eu disse outro dia aqui, se Davi não tivesse um Saul, ele teria se tornado um Absalão. O Senhor disse a Abraão: olha para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, e toda esta terra eu te darei. Oh, maravilha, vou conquistar. Jeová disse: não, espera até que se cumpra a medida da iniquidade dos amorreus. Quanto tempo é isso? 430 anos. Mas como assim? Primeiro eu vou preparar a tua descendência, para depois ela possuir aquilo que eu planejei para você. Você já viu na Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem? É que nós somos duros demais, nós somos insensíveis a Deus, porque se nós fôssemos mais sensíveis ao Espírito Santo, nós iríamos entender que até esse vale que você está passando agora tem um propósito. E infelizmente, a religiosidade ensinou a gente a perguntar por quê. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? A religiosidade não ensina a gente a perguntar: Senhor, qual é o propósito? O Senhor está me treinando para quê? A religiosidade nos ensinou que quando nós convivemos com alguém que está passando por um vale, passando uma dificuldade, enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma luta, enfrentando uma crise, nosso primeiro julgamento é: sei não, viu? Deus está pesando a mão. A gente não consegue entender que Deus está te treinando para o dobro. Você não me entendeu? Deus está te treinando para o dobro. Vou falar só mais uma vez, depois eu provo na Bíblia. Deus está te treinando para o dobro. Os amigos de Jó eram membros de algumas igrejas que a gente conhece. Eles não conseguem enxergar Deus no processo de Jó. Você pecou, Jó. A tua exaltação, a tua vaidade, a tua cobiça. Tem um dos amigos de Jó que chega a dizer: teus filhos tinham que morrer mesmo, porque eles eram pecadores, profanos, murmuradores. Lá na frente, o Senhor revela para eles que o processo de Jó não era vara, não era chicote, era prova. Diga comigo: prova. Só mais uma vez: prova. Quem já fez prova aqui? Levanta a mão. Quem já fez prova na vida? Professor conversa na hora da prova? Professor ajuda a responder a pergunta na hora da prova? Professor está lá calado e no máximo, se for como uns 2 que eu tive na minha vida, fica caminhando no corredor para fiscalizar se você está com a pesca. É pesca que chama? Na manga da camisa, na sola do sapato, dentro da pulseira do relógio.
dentro da caneta, sabe? Aqueles grafites que você conseguia tirar de dentro do canudo, o grafitezinho, e colocava a pesca enroladinha lá dentro. O professor está pesquisando. Porque na hora da prova o professor fica calado. É possível que você esteja vivendo o momento da prova, é por isso que Deus está calado. Mas nesta noite Ele me mandou aqui só para dar um sinalzinho para você, que ainda que Ele esteja calado, Ele não saiu da sala, está caminhando pelo corredor, está vendo você e vai te elevar a lugares que Ele te prometeu. Fica de pé quem puder, por favor. Eu não sei em que lugar o teu filho está, se no monte, se no vale, mas eu sei o lugar que tu estás. E nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo tua soberania, reconhecendo o teu controle de todas as situações da vida. E nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando agora a visitação do Senhor sobre esta vida, sobre este coração, sobre a sua casa. Aqueles irmãos que estão conosco através do culto online, que a presença do Senhor o envolva nesta noite. Aqueles que estão aqui no templo, cujo coração precisa do sentimento da tua presença, da tua manifestação e do teu toque, revela para o teu servo, revela para a tua serva que o Senhor está com ele no monte ou no vale, que não importa a circunstância, as ameaças, o rugido do leão, o soprar do vento, o Senhor tem o controle de todas as situações. E eu quero declarar agora sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, a porta aberta, a saída, a resposta, a cura, a restauração, o renovo espiritual. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção sobre o teu povo e ordenamos a retirada de toda a barricada do maligno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe agora o toque da presença de Deus e o renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você puder dar glória, dê glória. Se você puder falar em línguas, fale em línguas. Se você puder aplaudir, aplauda. Mas adore, 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 adore ao nome daquele que é merecedor. Aleluia, glória a Deus.